Olá, eu sou Ivan Lima e é com grande prazer que te recebo aqui no canal da Fatos Desconhecidos. O mundo animal é fascinante, não é? Todos os anos, os humanos fazem novas descobertas. Algumas, inclusive, são tão incríveis a ponto de serem quase inacreditáveis. Por isso, selecionamos algumas questões curiosas sobre o mundo animal. Por exemplo, você sabe como foi que as baratas surgiram e se espalharam pelo mundo? E por que as abelhas morrem depois de picar alguém? Como os camaleões mudam de cor? Como as ostras conseguem produzir uma pérola extremamente preciosa? Vem comigo que eu falarei dessas e de outras curiosidades do mundo animal. Para começar, que tal eu falar sobre um animal que a maioria das pessoas morre de medo? Sim, estou falando das cobras. Muita gente não sabe, mas as cobras são animais surdos que percebem a presença de outros seres através da vibração do solo. Quando elas se deparam com alguma ameaça, é a hora de dar o bote e injetar o veneno em sua vítima. A produção de veneno das cobras acontece nas glândulas que ficam na boca do animal. Recentemente, especialistas descobriram que as cobras injetam uma quantidade regular do veneno de acordo com o tamanho da vítima. Além disso, elas também têm a capacidade de medir a quantidade de veneno que possuem no corpo, o que interfere no seu comportamento. Se uma cobra sentir que está com pouco veneno, as chances dela atacar uma vítima são menores. É importante também lembrar que qualquer serpente produz substâncias tóxicas na boca. Porém, não são todas que têm a capacidade de injetá-las, porque apenas algumas possuem dentes para isso. Nesses casos, o veneno misturado à saliva ajuda na digestão dos alimentos. Você já se perguntou por que os elefantes, um dos maiores animais do mundo, têm medo de ratos? Vemos frequentemente nos desenhos animados elefantes gigantescos com medo de ratos minúsculos. Por que isso acontece? Ou melhor, isso é realmente verdade ou não passa de um mito? Infelizmente, meu caro amigo, nós fomos enganados a vida toda, pois isso não passa de um mito. É normal que os elefantes tenham uma reação ao ver um rato, seja o atacando, recuando ou tentando pisar no animalzinho. Porém, a verdade é que essa reação varia de um indivíduo para outro e pode ser observada em outros animais. Na realidade, os elefantes, de fato, podem se assustar com a presença desses pequenos roedores por perto, mas não tem a ver propriamente com o fato de serem ratos. Durante muito tempo, existiu o mito de que o medo dos elefantes era de que os ratos entrassem em suas trombas e os matassem sufocados. No entanto, especialistas dizem que isso não faz sentido, pois se um rato tentasse entrar na tromba de um elefante, ele seria expelido facilmente. Então, qual a explicação? Os elefantes têm medo de qualquer animal pequeno que tenha movimentos bruscos. Por eles terem uma visão mais fraca, qualquer movimento os deixam em alerta. Assim, da próxima vez que te disserem que os elefantes têm medo de ratos, agora você sabe como explicar o porquê da reação deles. Outra coisa que costumamos ver nos desenhos animados são as pérolas dentro de ostras. Só que nessa ocasião não existe um mito. Elas realmente são produzidas pelas ostras. Mas você já parou para pensar em como essas pérolas são produzidas? As ostras são moluscos que passam o dia filtrando a água para tentar encontrar algum alimento. Por serem animais mais primitivos, as ostras não têm um sistema imunológico tão eficaz quanto os dos humanos. Por isso, quando a ostra detecta algum corpo estranho dentro de si, como parasitas que tentam reproduzir em seu interior, ela inicia um processo de defesa. O invasor, então, começa a ser coberto por diversas camadas de uma substância chamada madrepérola, que ficará dura e cristalina. De forma resumida, as pérolas nada mais são do que um fruto de defesa das ostras. Atualmente, muitas pérolas são feitas de forma não natural. Nesse processo, pequenos fragmentos são inseridos nas ostras, que os identificam como invasores e começam o processo de defesa. Leva cerca de 3 a 5 anos para as pérolas serem formadas. E apesar de existir esse tipo de produção, as naturais são
muito mais valiosas por serem mais difíceis de serem encontradas na natureza. Agora, vamos falar de um dos animais mais importantes do mundo, as abelhas. Estudiosos afirmam que cerca de 250 mil espécies de flores dependem das abelhas para se reproduzirem. Além disso, cerca de 90% da produção de alimentos de todo o mundo, como frutas e vegetais, dependem de uma ajudinha delas. Na verdade, aparentemente, se o mundo não tivesse abelhas, também não haveria pessoas. O que eu quero falar não é sobre a importância das abelhas, pois todo mundo sabe que elas são essenciais para a vida. A curiosidade é que toda vez que uma abelha ferrou alguém, ela morre em seguida. Mas por que isso acontece? A resposta é muito mais simples do que você imagina. O ferrão é um prolongamento do abdômen das abelhas. No momento em que uma operária sente que está sendo ameaçada, ela dá uma ferroada e tenta escapar, mas seu ferrão fica preso na vítima. Posteriormente, a abelha acaba perdendo uma parte do seu tecido abdominal. Ao perder seu ferrão, ela morre cerca de meia hora depois. O detalhe interessante é que, quando a abelha pica, ela também solta um tipo de feromônio que serve de alerta para suas companheiras. Lembrando que essa é uma característica das operárias, pois a rainha raramente sai da colmeia e o zangão nem chega a ter ferrão. Podemos dizer que a picada de uma abelha é uma espécie de sacrifício pela colmeia. Já sobre as baratas, sabemos que são um dos seres vivos mais desprezíveis do mundo. Ninguém gosta de conviver com esses bichos asquerosos. Porém, saiba que elas estão por aqui muito antes de nós, viu? Na verdade, elas vivem na Terra antes mesmo dos dinossauros existirem. Estudos recentes mostraram que as baratas surgiram há pelo menos 300 milhões de anos, quando o nosso mundo era formado por um único supercontinente chamado Pangeia. À medida que a deriva continental dividia a Pangeia em continentes, os descendentes dessas primeiras baratas viajaram pela Terra. Assim, elas se espalharam por todos os cantos do globo e se multiplicaram de forma assustadora. Não é de se espantar que as baratas estão vivendo aqui na Terra há tanto tempo. Isso porque elas podem viver até 4 anos, ficar uma semana sem água e um mês sem se alimentar. As baratas têm um fôlego embaixo da água de incríveis 40 minutos. Além disso, o cérebro desses animais não fica apenas na cabeça, mas também ao longo do seu corpo. Por isso, é comum vermos algumas delas, mesmo que com a cabeça cortada, continuarem vivas. Elas acabam morrendo dias depois por falta de água. Vale lembrar que as baratas são muito mais resistentes à radiação do que os humanos. Sendo assim, podemos considerar que se um dia a humanidade for extinta por causa de uma guerra nuclear, é bem provável que as baratas continuem por aqui. Para finalizar, vamos falar sobre um dos animais mais curiosos da natureza, o camaleão. Durante muito tempo, a capacidade de mudar de cor dos camaleões deixou cientistas intrigados. Antes, a ciência acreditava que esses animais mudavam de cor através da coleta de pigmentos dispersos de cores dentro das células. Porém, recentemente, descobriram que os camaleões, na verdade, usam uma técnica de espelho seletivo, que é feito de cristais. São células refletoras com nanocristais que são como pequenos prismas de diferentes cores e formatos que os camaleões conseguem reorganizar de modo a refletir diferentes comprimentos de onda de luz. Ainda não entendeu? Não? Deixa eu tentar explicar de forma mais clara. Os camaleões produzem cores de 2 maneiras. Uma delas é quando suas células repletas de pigmentos produzem cores escuras e quentes. A outra maneira envolve as cores mais claras, que surgem da luz refletida dos nanocristais. Para você entender de uma vez por todas, uma das formas de mudança de cor envolve células especializadas com pigmentos coloridos que respondem a sinais do cérebro. Já a outra ocorre por meio das células que estão sob a pele
e que refletem a luz. Mais curiosa ainda é a função dessa troca de cor. Antes, acreditava-se que essa mudança de cor era somente para o animal camuflar e se defender na natureza. Porém, a principal utilidade é justamente o contrário: é se destacar no meio da natureza para atrair as fêmeas ou mesmo sinalizar a adversários que está pronto para a briga. Enfim, por hoje é isso. Mas e você? Tem alguma curiosidade do mundo animal que gostaria que a gente trouxesse aqui no canal? Se sim, comente aqui embaixo. Quem sabe a sua dúvida pode ser a nossa próxima pauta. Um abraço, se cuide e até a próxima. Tchau!